Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Raízes, o programa que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu sou o Bruno Horta e você pode aproveitar e seguir a TV Câmara nas redes sociais, sempre no @TV Câmara de Macaé, no Instagram, no Facebook e também no X. Hoje recebendo um macaense, doutor Rodrigo Loureiro. Acertei? Acertou. E acertei que é macaense? Sim, Bruno. Na verdade, a gente está até falando sobre isso aqui agora, que eu nasci em Niterói por um acaso destino, na verdade, né? Mas vim para Macaé muito cedo, né? Minha família, dos meus pais, como eu falei para você, né? A família dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, com 9 filhos de cada lado ali, são funcionários, filhos de funcionários da Leopoldina, da antiga Leopoldina. Então, nessa família grande aí de 9 filhos de Macaé, de cada lado, eu fui o primeiro médico neto, né, da minha avó, dos meus avós. Imagina a festa, né? Sim, que a família faz, né? Isso é muito bacana. Sim, isso é muito legal, assim, uma família, pessoas humildes, né, cresceram em volta da cidade e isso é muito bacana. Você se reconhece como gente em Macaé? Sim, totalmente. Meu consultório fica na Rua Estudo Jardim 164, onde era a casa dos meus avós paternos. Caramba, até hoje. Que bacana. A sala onde eu atendo. Que legal isso. Você morou ali? Né, morei ali. Conviveu, morei né? ali, na verdade, depois de um tempo. Meu pai comprou essa casa depois de um tempo. E a sala onde eu atendo exatamente era o quarto dos meus avós. Isso é muito bonito, cara. Isso é muito legal. Ali onde antigamente era a Praça da Luz, né? Meus pais podiam brincar, né? E hoje é o Colégio Estadual Luz Ride, né? Você conheceu ali sem ser a escola ou não chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer a escola. Não dá esse tempo. Eu nasci em 75, acho que a escola foi antes dos anos 70. Foi um pouco antes. Mas assim, raiz pura, né? Sim, totalmente. A gente chama macaense de minhoca. Ainda se usa minhoca da terra? Ainda se fala? Tem que se usar, né? Ser um minhoca da terra. Ser um minhoca da terra, totalmente, né? Conheço todos os lugares da cidade, sou muito feliz aqui. Tive várias oportunidades de morar fora da cidade, em outros centros, outros países, mas não abro mão de estar aqui em Macaé. Escolheu? Totalmente. Macaé não foi uma oportunidade ou o que sobrou, foi a escolha? Macaé é uma escolha de vida. Uma cidade que eu costumo brincar com meus amigos quando eu estou fora daqui, né? Eu moro a 12 minutos do meu consultório, exatamente. Isso não tem preço e também. E a 6 minutos da praia. Nossa. Então, assim, que é o lugar que eu mais gosto de estar quando eu não estou trabalhando. Então, eu sou muito feliz aqui na cidade. Meus filhos estão aqui também. Né? Já tenho um filho de 24 anos que já é médico também. Tem outros 12 anos. E todos aqui na cidade. Muito feliz. Uma pergunta que eu faço, Rodrigo. No meio do programa eu vou fazer logo, já que você antecipou. Qual lugar que você mais gosta de Macaé? A praia. Qual delas? Que furada agora. Eu cresci, né, com meus pais na época de infância, né? Sim, na Praia da Imbitiba, íamos andando até Imbitiba. A tradicional Praia de Macaé. Depois disso, com o passar dos anos, né, na evolução, a praia que era muito frequentada pelos macaenses aqui era a Praia de Hollywood, né? A Praia do Afoxé. A Praia de Hollywood foi onde eu aprendi a surfar ali com 8 anos de idade. E você hoje, surfa? Surfo. Ainda? Ainda. Cara, que graças legal. A Deus. Que coragem também. É muito bom. Imagino. Eu não tenho essa coragem não, mas admiro. mas a Praia do Pecado hoje eu acho que é um grande lugar para estar na cidade, uma praia urbana, totalmente preservada, né? A gente tem um paraíso na nossa frente. Um pôr do sol lindíssimo. Com Restinga preservada. Poxa, isso é uma grande virtude que a gente tem na nossa cidade. Aí vem a grande polêmica. As pedrinhas é de Macaé ou é de Rio das Ostras? Sempre foi de Macaé, Sempre né? foi, eu concordo. Nossa infância, nós sempre fomos para lá de bugre, né? Sempre fomos caminhando. As pedrinhas são nossas, gente. Que história é essa? Com certeza. Pedrinha de Rio das Ostras? Com certeza. E você faz o ensino fundamental e médio em Macaé? Sim, eu fiz minha alfabetizado aqui pela tia Terezinha,
Cantinho Alegre, ali em frente a Bariloche. Sim, caramba. Existe ainda? A Bariloche não existe mais, né? Foi incorporado hoje onde é o Centro de Saúde Dona da Alba. A Casinha Feliz lá, também não existe mais. Não existe, mas tem uma existe creche. É outro nome. E na verdade, ela se chamava Cantinho Alegre, né? E foi alfabetizado lá, depois fui para fazer o primeiro grau aqui, fiz no Instituto Nossa Senhora da Glória, o Castelo. Sim. E optei lá no final, né? A gente tem quase a mesma idade aqui, né? Brincamos sobre isso. Sim. Mas o segundo grau de qualidade próximo que a gente tinha aqui era a escola técnica, né? Então fiz o segundo grau na escola técnica em Campos. Ali, era uma época que a gente tinha muita dificuldade, de estudar, de acesso a esse segundo grau, né, de qualidade. E a escola técnica de Campos foi uma grande oportunidade, na verdade. Digo que foi uma das melhores escolas públicas onde eu tive o prazer de estar. Qual era a escolha? Eu fiz química lá Química? Por 4 anos. Foram os laboratórios e banheiros mais limpos que eu tive até hoje. Depois de lá eu fui para a UF fazer faculdade, Universidade Federal Fluminense de Niterói. E depois fiquei mais 5 anos na UERJ fazendo residência médica lá em cirurgia geral e urologia. Que é quando o Rodrigo se encontra como profissional. Isso, exatamente. Mas agora você também tem outros talentos também, surfista. Que legal. Mas porque a escolha, além da escolha de Macaé, óbvia, sim, bacana, da urologia, da especialidade? Na verdade, foi uma escolha que veio junto com a minha formação mesmo, enquanto médico. Acho que o grande interesse da urologia é que é uma especialidade muito ampla, ela não tem uma área específica de atuação. Então você atende criança, idoso, mulheres, homens, todos esses são atendidos pelo urologista. O urologista vai tratar basicamente, né, do trato urinário, tanto do homem quanto da mulher, e também do trato genital masculino, basicamente isso. Além disso, você pode fazer uma série de exames, procedimentos, cirurgia. Na verdade, eu procurei uma especialidade que eu pudesse fazer consultório e também pudesse fazer cirurgia. Vou voltar um pouquinho, sim, porque quando a gente fala urologia, a gente associa diretamente à saúde do homem. E não é. Não é. Pô, me explica hoje, um pouco mais isso. Nos últimos 5 anos, basicamente, tem 10 anos hoje que eu faço um tipo de procedimento específico e depois a gente vai conversar sobre isso. Sim. Mas boa parte do meu tratamento, dos meus procedimentos, eram com mulheres anteriormente, né? A mulher vai muito mais ao médico que o homem, né? Isso é fato, né? Você pode dizer isso melhor do que a gente. Tenho certeza, né? A mulher é muito mais pragmática e cuidadosa com sua saúde, por isso elas vivem mais, né? E nós homens somos mais procrastinadores, né? A gente vai esticando a corda até onde dá, né? E é naquele momento que está esticando demais, a gente sim vai ao médico. Na urgência, com um pouco de medo. Medo de se descobrir doente, medo de se descobrir com outros problemas. Mas no consultório, basicamente, 50% homens e mulheres, né? Porque nas mulheres, o urologista atende muito as infecções urinárias, os cálculos urinários, os tumores, né? Do rim, da bexiga, do ureter também. É sempre uma descoberta, né? E essa sua residência médica não acontece ainda em Macaé. Macaé não tinha esse campus para receber. Não, a residência médica urologia é uma especialidade bastante... A formação exige muito de um arcabouço, né? Vamos botar assim, hospitalar, tecnológico, professores, tecnológico. Então, na época eu fiz a residência, ainda hoje, né, é o melhor serviço de urologia do estado do Rio de Janeiro, é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Hospital Pedro Ernesto da UERJ, hospital público de muito boa qualidade. Também tem um núcleo lá de saúde do homem, hoje chefiado pelo Dr. Ronaldo Damião, desde a minha época, desde o ano 2000, ele vem chefiando esse serviço lá. E dentro dessa questão, assim, né, do serviço público em si, lá é um lugar de referência. Existem poucas residências médicas de urologia no nosso estado, na verdade é isso. Existe uma carência? Existe uma carência, sim, com um profissional. É um profissional que ele fica fora do mercado por muito tempo, né, Bruno? São 6 anos de faculdade e hoje, atualmente, são 6 anos de residência. Ele tem que fazer mais 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de urologia para voltar para o mercado. Então o sujeito sai lá no final... 2 décadas. Exatamente, é muito tempo. De formação. É muito tempo. Isso causa, não vou entrar especificamente na área médica, mas na área de gestão. Isso causa um embaraço às gestões, tanto pública quanto dos hospitais privados? Isso dificulta o quê? O tempo de formação do profissional? Sim, porque na verdade o urologista é um grande especialista, é um super especialista que vai lidar, basicamente, se a gente for distinguir, né, essa questão, cada vez mais a gente vem tentando colocar o urologista como médico da saúde do homem. Então,
Em inglês a gente chama isso de gatekeeper, é como se o urologista fosse o porteiro da saúde masculina, fosse o primeiro que fosse conversar com um homem sobre, não só sobre a próstata, como a gente pensa, sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre atividade física, sobre vida sexual. Caramba. Então isso exige uma formação desse médico, uma série de aspectos, para ele se tornar um grande especialista. E por isso esse tempo de formação. Então há uma necessidade realmente de uma formação desse sujeito, para que ele se torne um especialista de verdade dentro da área de atuação dele. Não, é muito mais amplo do que a gente imagina e do que a gente tem acesso. Mas você deve ter encontrado uma dificuldade também, porque leva um certo tempo de formação. Sim. Então também, ao mesmo tempo, deve ser uma dificuldade para se formar um grupo de clientes ou de atendimento. Porque se Macaé tinha dificuldades com urologistas, elas procuraram em outros lugares. Sim. Saíam da cidade? Sim. Para fazer essa consulta? Sim, na verdade é até engraçado falar isso, assim, né? Eu acabei minha residência em 2003, fiquei mais 8 meses lá para fazer meu mestrado, 2004, voltei de definitivo para a cidade em 2004. E quando eu retornei à cidade, aqui existia um grupo, né, mais ou menos de 5 urologistas na cidade, que conduziam essa parte urológica na cidade, mas você deve ter vivido isso também, Bruno. Não era incomum um urologista te dar um diagnóstico aqui de um tumor de rim. E o sujeito saía daqui de Macaé e ouvia um ginecologista da esposa lá em Itaperuna e achava que tinha razão porque vinha um diagnóstico de Itaperuna. Era uma fuga, uma desconfiança com a dos formação profissionais aqui. E isso é muito interessante tocar, Bruno. Houve toda uma mudança nesse paradigma em relação à nossa cidade. Nossa cidade ganha uma grande revolução médica com a entrega do hospital, do HPM, em 2004. Há um polo de atração de novos médicos para a região. Você tem uma ideia, eu comecei a fazer o primeiro plantão do HPM, foi dado uma quinta-feira em maio de 2004. Eu era o urologista dessa equipe de plantão. Do primeiro plantão? Primeiro plantão. Nós éramos, é mais história do que eu imaginava. Nós éramos 35 médicos de plantão. Então, assim, era o único hospital do estado inteiro que tinha esse número de especialidades. Então, tinha urologista, ortopedista, cirurgião plástico, cirurgião vascular, neurocirurgião, então oftalmologista, otorrinolaringologista, uma equipe multidisciplinar enorme. E isso foi um polo de atração para essas pessoas. Os profissionais, não só os pacientes, mas os profissionais. Isso, né? revoluciona a cultura médica da cidade. Você traz uma série de pessoas para cá que vão trazer conhecimento. Interessante demais isso. Isso muda o paradigma. Em 2006 tem a inauguração do Hospital da Unimed, que é uma outra novidade, é um hospital privado que vem oferecer uma condição de hotelaria um pouco melhor do que a gente tinha. Essas revoluções continuam a acontecer agora, né? Temos o Hospital Novo da Unimed, um grande hospital da rede Dor entregue na nossa região. E depois com a chegada da faculdade, né? Da Universidade Federal, que passa do Rio de Janeiro, médicos, que passa a formar médicos aqui, e há uma necessidade de uma criação de uma cultura médica para isso. Uma vez que você vai formar médicos. Então você está falando profissional. Profissional, médico, sendo formado por outros médicos que estão nessa região, porque o sujeito que é estudante, ele vai te acompanhar no centro cirúrgico, ele vai te acompanhar no ambulatório, e você está formando essa pessoa também de certa forma. Então isso foi muito importante para a cidade. Então hoje a cidade atinge, né, ao longo desses últimos 20 anos, praticamente, como eu coloquei para você, 2004 para cá, são marcos da cidade, são importantes ser colocados, né? 2004 com o HPM, 2024 aí com 2 hospitais de ponta sendo entregues para a sociedade. O Hospital da Unimed hoje, que é um hospital de ponta para ser entregue, e o Hospital da Rede Dor, que é um outro hospital de ponta. Eu ia chegar nesse ponto. Você já entrou ali? Já conhece? Então, nesse intervalo de 20 anos, a gente tem uma revolução, e Macaé vira um polo. Hoje Macaé é uma região de polo na nossa região regional de medicina. Você considera 20 anos um período curto ou longo? Relativamente curto para isso. A gente sabe essa que transformação. Sim, a gente tem estudos que mostram que um novo conhecimento, por exemplo, ele é bem colocado depois de 17 anos que ele é colocado. Então, assim, em medicina, 20 anos é um intervalo relativamente curto, se a gente for colocar assim, né? Até pelo tempo de formação do profissional. Exatamente. Que a gente colocou no início. Eu quero voltar um pouquinho para 2004. Por favor. Quando você passa a atender a sua população. Passa a atender, de repente, seu vizinho, seu amigo. Sim. Como isso impacta na sua vida? Cara, isso é essencial. Assim, isso é uma coisa que faz toda a diferença quando você mora no interior. Eu acho que isso é uma das coisas grandes que cada vez que... No ano passado, eu recebi aqui em Macaé 8 urologistas novos que vieram para a cidade. Pessoas que eram daqui, pessoas que não eram daqui, mas que vieram para a nossa cidade. Escolheram Macaé. Exatamente. Para todos eles, eu falo a mesma coisa.
O doente que você atende no público é o mesmo do privado. E mais que isso, o sujeito que você atende no ambulatório, que você acha que você tem que atender como você atendia mal, lá na sua residência, no seu... Esquece, cara. Esse mesmo camarada, você vai estar com ele no hortifruti quando você for comprar. No restaurante que você for sentar com a sua esposa e seus filhos, ele vai estar 2 mesas do seu lado. Então entenda que aqui é uma cidade que a gente tem respeito pelos outros. Você diz que literalmente a mesma pessoa Totalmente. Que é atendida no público, ela pessoa. Tem um plano de saúde e vai aparecer no privado. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Não, se ilude quem não enxerga isso dessa forma. Já aconteceu? Já, totalmente. Isso muda totalmente o paradigma, cara. Você aprende, quando você vem para o interior, a respeitar as pessoas. Aqui você não é um sujeito anônimo. Todo mundo te conhece tua família, conhece teu pai, tua mãe, teu tio, teus amigos. Então é muito importante você, com modificação até de cultura, isso, né? Mostrar que você também faz parte dessa comunidade. Que você atende esse sujeito bem ali, que você trata ele bem aqui, que a cirurgia que você precisa de fazer nele, você tem que fazer em qualquer lugar. E isso é uma coisa que eu acho que é sensacional, assim. Essa possibilidade em 2004, quando eu voltei para cá, eu voltei com um monte de coisa nova, na verdade, né? Porque eu vim de um lugar que era um grande expoente lá na minha residência. Então eu voltei para cá com uma série de conhecimentos que eu queria aplicar aqui na sociedade. E logo a gente conseguiu fazer bastante coisa aqui, né? Eu tive o Dr. Galiza, que é um médico, como eu falei antes aqui, que fez 78 anos agora, em setembro. Tá atuante? 78 anos, atuante, trabalha até hoje. Bacana demais. E ele abriu muitas portas e deixou fazer coisas novas para a cidade. Então a gente veio com toda uma cirurgias endoscópicas para tratar cálculos urinários, né? As cirurgias pararam de ser feitas através de cortes ou incisões. A gente conseguia fazer cirurgias endoscópicas por orifícios naturais, né? Pela uretra, ou punções renais, né? Para ter acesso aos cálculos urinários, né? Menos invasivos. Muito menos invasivo. E eu costumo brincar com isso, né? Assim, né? Quando eu falo para colegas fora daqui que eu tenho mais de 9.000 cirurgias, por exemplo, para cálculo urinário de forma endoscópica, eles se assustam. 9.000 procedimentos para um determinado tipo de tratamento de cálculo urinário. Só naquele tipo? Aqui em Macaé. Por quê? Vamos lá. É um número muito grande. Isso, a gente tem 2 questões para isso que é muito interessante. Então, assim, por ser macaense, como é que é o apelido da nossa cidade? Princesinha do Mar. Princesinha do Atlântico. Desculpa. Por que isso, Sim. na verdade? Macaé é a Princesinha do Atlântico porque ela é a cidade mais clara do Brasil. Nós perdemos esse título em 1992 para Fortaleza por falta de uma força política que a gente não tem, né? A gente vem tentando estabelecer essas raízes políticas mais fortes, cada vez mais. Eram os capitais de petróleo, agora é capital de energia. Exatamente. Então, assim, além disso, quando a gente vai analisar o quadro demográfico da nossa cidade, a pirâmide demográfica da nossa cidade, Macaé sempre teve uma cintura, que é a população economicamente ativa ali entre os 20 e 50 anos de idade, que é exatamente o cara que trabalha embarcado, que usa macacão, espaço confinado. Então essas pessoas tomam pouca água, exposição ao raio solar, muita formação de cálculo. Então Macaé tem uma história de pacientes com cálculo, a ponto de em mais ou menos foi 2010, quando teve um censo, por alteração da população, a gente estatisticamente teria mais pessoas com cálculo do que com diabetes na nossa cidade. Entende? É um fenômeno. Falando? Exatamente. A gente tem uma pirâmide etária que tinha poucos idosos, então pouca diabetes, mas uma pirâmide etária com uma grande cintura ali na população de faixa economicamente ativa que formava muito cálculo. E numa idade muito ativa, exatamente, costuma não ter esse tipo de problema em outras cidades do exatamente, país. Muito menos, né? A medicina tem esses fenômenos tem, regionalizados, com específicos. certeza. Você considera que Macaé, os homens, vamos trazer aqui pra gente, não se cuidam da mesma forma que o resto do país, que as outras cidades que você trabalhou, os outros públicos que você atendeu, ou a gente conseguiu melhorar em relação a isso? Eu penso assim, Bruno, existem várias razões para isso, vamos botar assim, a questão do homem em si, né? Para entender sobre isso, por exemplo, vale a pena falar de algumas questões que a própria comunicação vem mostrar isso. Por exemplo, a primeira campanha que teve em 2012, se eu não me engano, para câncer de próstata, por exemplo, na verdade foi 2006, primeira campanha, que é a Sociedade Brasileira de Urologia encampou. Campanha nacional. Campanha nacional. Quem era a grande estrela da campanha? Ana Maria Braga. Por quê? Eu não lembro disso. A fala era para as esposas. Quem leva o homem ao consultório são as esposas. Entendi o marketing.
Então isso faz muita diferença em comunicação com a área que você atua. Então quando você tem um estudo que você percebe que é a mulher que leva o homem ao consultório, isso faz toda a diferença na saúde do homem. Então os homens que são casados são melhor cuidados. Tem estudos que mostram que eles vivem mais, sim. É mesmo? Por terem esposa, né, e família em si. Então isso mudou. Isso é uma questão que a gente vem percebendo cada vez mais, uma mudança de paradigma da sociedade. Cada vez mais a gente vê o homem se preocupando mais com a sua saúde. A mudança também no parâmetro das famílias, né? A gente vê uma percepção muito maior nos últimos anos, por exemplo, de homens fazendo vasectomia, como forma de ter um controle... Que é ter um problema cultural. Um controle de planejamento familiar. O homem está dividindo com a esposa... A responsabilidade, pô. Eu tenho 2, 3 filhos, não quero ter mais filhos. A gente não pode... Fica difícil ter muito filho, né, hoje em dia, né? Eu costumo brincar com os pacientes a questão dos filhos em si, não é nem o dinheiro, né? Aquela questão, come um, come dois. Sim. Mas é o tempo. Você precisa de tempo para cuidar do teu filho. Se você não tiver esse tempo, você vai ter que trabalhar mais, você e sua esposa, daqui a pouco quem está cuidando dos seus filhos, você não sabe. Vai estar terceirizando a educação dos seus filhos. Exatamente. Até o dia que chegar lá num almoço domingo, a criança soltar um palavrão na mesa. Da onde veio isso? Eu conheci há pouco tempo uma família, até bem próxima, que tem o bebê, geralmente a primeira palavra que fala é papai. Sim. Porque o papai não está em casa. Puxa vida. E a mãe fica, papai vai chegar, papai não sei o quê. Mas nessa família não foi isso. Foi o nome da empregada. Puxa vida. Do profissional que trabalha ali, porque os dois estavam fora de casa. Caramba. Mas arranjos familiares. Sim. Mas onde eu queria chegar? Macaé, de um momento, do final dos 90 início dos 2000, vive uma transformação cultural. Sim. Muita gente de fora vem a Macaé, passa a conviver e adota Macaé. Sim. Isso transformou a forma de se cuidar da saúde em Macaé? Eu acredito que sim, né? Isso é uma mudança de cultura que a gente vem. Macaé é uma cidade que acolhe o estrangeiro, né? Que a gente brinca assim, né? Quem não é daqui, Macaé acolhe essas pessoas. Uma cidade que recebe muito bem. E essa pluralidade talvez ajude a gente a mostrar isso mesmo, né? Vem gente do Nordeste, vem gente do Sudeste, vem gente do Norte, do Sul, e aqui tudo meio que se mistura e as pessoas acabam convivendo. E eu acho que a busca é de melhor, assim, enquanto sociedade. Na sua profissão, é onde eu quero chegar Sim. no ponto, essa transformação acontece? Chegam a vir médicos, especialistas, não só da urologia, mas como de outras especialidades, a atuar em Macaé e a transformar o cenário profissional em Macaé? Com certeza, não tem a menor dúvida disso, né? A gente vem recebendo cada vez profissionais melhor formados, na verdade, não só na urologia, né? A gente pode falar que é um nome sem número de pessoas, né? Você vê, Macaé tem uma revolução da cirurgia cardíaca, né? Cirurgiões cardíacos de ponta na nossa cidade, como o Dr. Daterson, uma pessoa que faz diferença no seu trabalho. Cirurgiões oncológicos, Macaé tem uma tradição de cirurgia oncológica, né? Sim, como o Dr. Flávio, o Dr. Cleiton, Murilo, que vem lá da tradição do Dr. Edilson, Dr. Renato Pinheiro, pessoas que vieram formando e vieram trazendo pessoas de outros lugares para cá. Eles viram referência? Sim. No país? Sim, de certa forma sim, né? São pessoas que formam, são respeitadas fora daqui, né? Levam o nome da cidade para fora daqui. E a gente acaba promovendo eventos dentro de Macaé que atraem profissionais que vêm, aprendem e levam o conhecimento. Certeza, Isso tem acontecido? Tem acontecido, né? Eu falei com você um pouco antes aqui, né, Bruno? Dei como exemplo, como eu falei, né, nos últimos 10 anos, praticamente eu venho me dedicando a um determinado tipo de tratamento, que é o tratamento da hiperplasia prostática benigna, que é aumento benigno da próstata. Benigno. Não estou falando do câncer, mas é aumento benigno da próstata que vai acometer praticamente 50% dos homens com mais de 50 anos. Em algum momento da vida, isso vai gerar uma dificuldade em urinar, que pode se traduzir em vários sintomas e que pode haver necessidade de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, que é padrão ouro no mundo todo, isso desde 2002, é um tratamento que usa um tipo de laser próprio para fazer uma coisa chamada enucleação endoscópica da próstata. Ao invés de fazer a raspagem tradicional, que as pessoas falam, ao invés de fazer uma cirurgia aberta, cortando a barriga do paciente, a gente consegue, com aparelhos mais finos, fazer uma coisa chamada enucleação endoscópica, tirar o núcleo da próstata. Imagina que é como se fosse numa tangerina, eu deixasse só a casca, tirasse toda a polpa dessa próstata que está causando, sem ferir a casca. E eu comecei a fazer essa cirurgia aqui em Macaé em 2015. Isso foi noticiado dentro do HPM mesmo, né? Veio um grupo de materiais que vieram lá de Porto Alegre para cá, para Macaé, mais de 1.100 quilômetros, para a gente começar a fazer os casos aqui, porque eu tinha feito treinamento fora do país em 2013. Então, em 2015, a gente inicia os procedimentos aqui em Macaé.
Em 2022, depois da pandemia, né? Na verdade, em 2020 eu consegui montar, junto com mais 5 médicos, 2 de São Paulo, 1 de Curitiba e mais 1 do Rio, um curso online para formação nessa técnica. E em 2022 a gente está no Macaé, um curso hands-on. Dentro da cidade de Macaé. Então a gente hoje em Macaé, agora nesse mês, esse fim de semana, na verdade, agora que a gente Nós estamos gravando 28, então a gente recebe as pessoas amanhã, dia 29, dia 31º, aqui em Macaé. É a 10ª edição desse curso. É o curso mais longevo no Brasil e talvez no mundo em relação a isso. Todos em Macaé? Todos em Macaé. E nesses 10 cursos foram formados 120 urologistas e operados mais de 136 pacientes da lista do CISREG para o município. CISREG é a regulação pública. Regulação pública do município, sem nenhum custo para esses pacientes, nem para o município, porque foi tudo custeado com a inscrição desses participantes, todos os equipamentos, materiais para fazer cirurgias que foram feitos aqui no Hospital São João Batista, que é um hospital de referência centenário na cidade. E as pessoas saem daqui com uma impressão muito boa da cidade. A gente só tem a agradecer tanto a prefeitura que fornece esses pacientes, ao São João Batista que nos acolhe para fazer essa formação, e as pessoas que saem daqui com uma visão totalmente diferente da cidade, né? Formando opinião. Forma opinião, leva o nome, Sim. ajuda a desenvolver a cidade. Com certeza. Não só no aspecto Sim. médico, profissional, mas na cidade como um hoje todo. Macaé é referência no tratamento da próstata aumentada no Brasil. Você pode ter certeza disso. Hoje você falar em urologia no Brasil, em próstata aumentada, Macaé é referência. Porque Macaé foi o primeiro lugar em 2015 e foi o lugar que está formando mais pessoas hoje em dia. Existem 2 polos no Brasil, um que é aqui em Macaé e o outro que é Curitiba. Então são os 2 polos formadores no Brasil. É uma informação impressionante para a gente que não anda no meio, não frequenta Sim. esse tipo de notícia. A gente fica orgulhoso. Eu costumo brincar, né? As pessoas falam muito que eu não sou muito de cacarejar, Bruno. Eu sou uma pessoa que trabalha em silêncio, tento fazer as coisas da forma mais correta e coerente possível. E assim, mas existem momentos que a gente precisa falar o que tem de bom na nossa cidade. Sim. Então, quando os alunos vêm para cá, eu sempre costumo brincar. E é uma coisa interessante, né? Que a gente recebe eles na sexta-feira, no hotel próximo aqui ao hospital. E eu e um outro colega do Rio, a gente dá uma pequena apresentação sobre o que a gente está entregando para ele em relação ao curso, como é que vai ser a condução dele. Mas nessa apresentação eu apresento Macaé para eles. Fisicamente, um vídeo institucional, mostra as praias, mostra a nossa serra, mostra a lagoa, enfim, mostra que Macaé tem a 2ª rede hoteleira do estado. Sim. Isso é muito importante. A gente tem capacidade, né, com a abertura novamente agora do nosso aeroporto, da forma que ele vem sendo gerenciado, internacionalizando o nosso aeroporto. A gente vem num momento de grande crescimento político nos últimos 4 anos. Acho que é uma coisa que a gente precisa... Você reconhece que existe uma evolução, uma melhora? Quem é macaense percebe isso, não tem a menor dúvida em relação a isso. Eu até conversei com um colega há pouco tempo, Rodrigo. Quem não é macaense percebe mais. Sim. Porque passa por qualquer tipo de serviço público, no Grande Rio ou em outras cidades, e quando encontra os serviços públicos de Macaé, percebe que é melhor. Sim. Nós, por sermos de casa, às vezes nós somos muito críticos. Sim. Nós somos com certeza. Naturalmente mais críticos. Normal. Mas quem vem de fora acaba reconhecendo mais. Sim, a gente recebe muita gente de outras cidades do estado aqui, outros até estados que vêm para cá, né, para buscar tratamento, seja médico, seja dentário, por exemplo, né, que a gente tem bem referência nisso aqui na nossa cidade. E eu não tenho a menor dúvida, né, a Macaé realmente está num momento de virada, né, a gente voltou a crescer. Isso é perceptível para a gente, assim. As ruas voltaram a ficar cheias. A gente volta a passar raiva engarrafada. O comércio voltou a funcionar, né? A pandemia mostrou pra gente que existem as macro-regiões da cidade já, né? Lagomar, Aeroporto, Cavaleiros, em Crescente, o centro voltou agora. Você é macaense também, Bruno? Não, eu tenho 25 anos de Macaé. Então, assim, vou te falar uma coisa. Eu, criança aqui, né? Criança pulava da Ponte Velha, da Barra. Sim. Criança pulou da Ponte Nova, da Barra. E eu via, ao longo da minha vida inteira, que um dia eu duplicar a ponte, cara. Que... Tá aí a ponte duplicada. Não é mito. Não é mito. Não era um mito. É uma verdade, né, cara? Então isso pra mim, eu que sou macaense, é um grande orgulho, né? A gente tem que lembrar que 60% da população de Macaé vive da ponte pra lá. Sim.
A maior parte. Exatamente, cara. E parece besteira, mas esse pouco tempo agora, meu consultório aqui no centro, né? A gente percebe que com a volta da ponte, o centro voltou a porque as pessoas arejar, evitavam a TV. Evitavam, porque tinha muito problema. É melhor ir pela linha azul, fazer outros caminhos alternativos. Hoje, isso voltou a arejar o centro. Vamos botar assim. Eu sempre pergunto aqui, Rodrigo, no programa, como é que você vê Macaé daqui a 20 anos? Como é que você se vê em Macaé daqui a 20 anos? Na verdade, hoje eu tenho um olhar de muito otimismo com Macaé daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos eu acredito que meus filhos vão estar trabalhando aqui. Eu acredito que eles vão conseguir fazer... tenho esse filho mais velho, que tem 24 anos, e ele fez todo o 2º grau aqui na cidade. E passou para a universidade no primeiro vestibular que ele fez. Aí saiu de Macaé? Saiu de Macaé para fazer a universidade, que era uma necessidade. Ele fala em voltar? Está aqui já. Ah, já voltou? Já voltou para cá, graças a Deus está aqui com a gente. Enfim, mas eu acredito que meu filho mais jovem, que tem 12 anos, que ele vai fazer o mesmo caminho. E que as raízes que estão colocadas na cidade, essa questão das pessoas se conhecerem, se perceberem, os gostos, né, que os pais vão passando para o filho também, que eles fiquem por aqui. Eu acredito que daqui a 20 anos Macaé vai estar numa nova onda de crescimento, né? Existe uma proposta, né, de aumentar esse núcleo da própria cidade de energia, né, com essas usinas termoelétricas, essa forma como ela é feita, a energia. Isso provavelmente daqui a alguns anos vai alocar e trazer empresas para cá, indústria, e talvez isso alimente e renove esse crescimento de Macaé. Não tanto só com óleo, como mas com a energia. Exatamente, eu acredito muito nisso, né? Uma cidade que tem um potencial enorme, né? Tem essa serra enorme da gente aqui. Precisamos conhecer cada vez mais Macaé, divulgar cada vez mais Macaé. É uma cidade espetacular. Sim. A gente está caminhando quase para o final, mas eu preciso fazer uma pergunta que eu acho muito importante, relevante. Eu falhei lá atrás. Qual a importância, você falou em campanhas nacionais, qual a importância de campanhas como o Novembro Azul? Elas realmente são eficazes? Sim, assim, são campanhas que eu acredito que são eficazes, né? Assim, a gente tem maior volume de informação com 2 campanhas, né? Outubro Rosa e Novembro Azul. Basicamente para falar aí do câncer de mama e câncer de próstata. Existe um interesse cada vez mais que não fale só do câncer de mama e não só do câncer de próstata, mas fale de saúde feminina e fale de saúde masculina. Eu acho que o Novembro Azul ele funciona para o homem como um grande chamamento à atenção. Cara, tem tempo que você não vai no seu médico? Pô, esse mês estamos assistindo. Vai no médico. Vai lá ver como é que você está. Né? Procura o seu urologista. E aí essa questão que a gente vale a pena falar. E aí vale a pena falar de novo. Então, assim, muito se fala em relação a ir ao urologista, a penumbra, o medo do toque da próstata, a avaliação, o exame que seja. E lembrar que esse profissional que vai atender o homem é um sujeito que ficou 6 anos na faculdade, 6 anos na residência, para dar um atendimento sério de qualidade para esse homem. Então, nessa avaliação, não vai falar só de próstata, mas ele vai falar um pouco da sua saúde, vai conversar sobre atividade física, conversar um pouco sobre alimentação, saber os remédios que você usa e quanto ele interfere na sua saúde, vai dar liberdade para você falar um pouco sobre a sua vida sexual, o que está bom, o que não está bom, o que pode melhorar, doutor, né? Vai falar um pouco sobre, talvez, falar sobre hormônios, saber como é que estão, né? Então, é uma oportunidade que o homem tem ali naquele momento de colocar e saber um pouco mais sobre sua saúde e como deve ser feita a partir daí. Então, eu penso, Bruno, que o Novembro Azul é um grande alerta em relação a isso, né? Não falar sobre isso. Há pouco tempo fui dar uma entrevista para falar um pouco sobre saúde ocupacional. E no dado momento foi falado sobre câncer de testículo, por exemplo. Então, o câncer de testículo é uma neoplasia que acomete o homem, é o principal tumor sólido entre os 15 e os 35 anos no homem. Então, é uma coisa totalmente assim, precisa ser falado? Precisa. Né? Explicar, apareceu uma massa, um nódulo, indolor no testículo, não sente nada, está aumentando, tem que ir no médico, sabe? Então, e nós somos muito resistentes a isso. As mulheres muito mais tranquilas em relação a isso. Com certeza. De novo, as mulheres são extremamente pragmáticas com a sua saúde. Se uma mulher chega no seu consultório e você diz que ela tem um problema, você consegue explicar para ela o porquê daquilo. Na verdade, hoje o médico, cada vez mais, ele tem que se especializar em saber explicar os porquês. Porque todo mundo tem acesso à informação, má qualidade, baixa que seja, mas tem acesso à informação. E você tem que explicar dentro da razoabilidade, que antes era muito diferente, né? O doutor ia, isso, e cumpra-se, né? Hoje não é assim. Você precisa explicar o porquê. Porque uma vez que você explica o porquê, por exemplo, no caso da mulher especificamente, ela é muito pragmática, a gente vai operar quando, doutor?
Assim? É assim. O Nossa. homem não. O homem você tem que mostrar para ele também, mas é dentro de uma outra atmosfera. Né? O homem é o grande genitor da família, ele tem medo de se descobrir doente. Não posso ficar doente. Exatamente. Como é que as coisas vão funcionar se eu não estiver bem? Então isso gera muita preocupação. E você tem que saber abordar isso também. Ter sensibilidade para saber se esse cara é o cara que você tem que calma, respira, ou não, cara, levanta a guarda e vamos lutar. Tem um fator psicológico muito certeza. importante nesse e você, atendimento. enquanto médico ou enquanto profissional de saúde, tem que saber qual o estímulo que você vai dar para ele, né? E isso vai depender da sensibilidade de cada um naquele momento. Maravilhoso. Rodrigo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Não sei se faltou alguma coisa, se tem algum ponto que você gostaria de falar. E mais uma coisa assim, Sim. Fica como mensagem, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Todo mundo fala da questão do Novembro Azul, saúde do homem. Então eu queria lembrar para essas pessoas que assim, o câncer de próstata não tem nada que vai evitar dele ter o câncer de próstata. Não é na verdade não é bem essa palavra, né? Vamos botar assim. Não é essa consulta que vai evitar o câncer de próstata. Essa avaliação tem uma avaliação de screening, isso não é um preventivo. Não estou prevenindo o câncer de próstata. Sim. Eu estou possibilitando um diagnóstico precoce e assim resolver a vida desse paciente da melhor forma, com chance de cura maior. Vamos botar assim, um câncer de próstata descoberto nas fases iniciais tem mais de 92% de chance de cura com um único tratamento, então isso é muito importante. Mas eu costumo brincar que Novembro Azul é todo dia. Então, do mesmo dia que tem lá, né? Quando minha mãe sempre falava isso, né? Dia das Mães, no dia da mãe é todo dia. Todo dia. Né? Sim, Há pouco tempo foi dia do médico, eu estava trabalhando, então o dia do médico é todo dia. O dia do homem também é todo dia. Então, é o dia a dia que cada um tem que se cuidar. Então, procurar fazer sua atividade física, alimentação balanceada, com pouca gordura saturada, que é a gordura animal, evitar o tabagismo, né? Então, são questões pequenas que eu não estou pedindo para ninguém tirar nada da vida dele, nem estou adicionando nenhum remédio, só que ele mude e transforme sua vida para que ele tenha longevidade, né? Porque com qualidade, né? Vivendo quando bem. A gente sente alguma mudança no nosso corpo, no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, procurar um profissional. Sim, isso é importante, né? Procurar. As redes sociais são, as consultas em redes sociais, em sites de pesquisa, são um grande mal? Não vejo dessa forma, não. Pelo contrário, acho que lá na consulta que você faz na rede social, são algumas coisas que são importantes, são pequenos detalhes. Procurar ver o CRM desse profissional, ver se ele tem CRM mesmo, né? Se ele tem Eu até fui no outro caminho, quando a pessoa abre o Google e coloca estou sentindo coceira em tal lugar, e pega um resultado aleatório no Google. Aleatório. Isso então, acontece? Acontece. Foi isso que eu falei, né? A gente tem um momento de muita informação. Não necessariamente informação de qualidade ou não. Costumo brincar, né? A gente atende muito pacientes engenheiros, né? Se eu começar a buscar coisas sobre obra, cara, é provável que eu faça loucuras numa obra. Né? Achando que eu estou fazendo o melhor da vida com aquilo ali, com a informação que eu recebo na internet, por exemplo. Aqui existe sim, né? O conhecimento formal, que a gente chama, né? Que é esse que você recebe nas universidades. Tem conhecimento informal, que muitas vezes hoje está disperso na sociedade via internet, e a gente tem que tentar, da melhor forma possível, filtrar isso. Então, eu acho que o profissional de saúde que você faz a consulta, procurando lá se tem um CRM, procurando se tem um chama RQE, né, que é a especialidade médica dele, está registrado no conselho especificamente para aquela especialidade, talvez seja esse profissional que vai depois validar aquela informação. Então, não dá para a gente... Então, vamos fazer um extremo. Então, muitos pacientes vêm falar hoje que eles tratam a próstata, falam para mim assim, nós tratamos a próstata com óleo de semente de abóbora, óleo de copaíba, enfim, o que seja. Aí perguntam, o que eu acho? Eu acho que está tudo bem. Você pode usar o óleo de copaíba, você pode usar o óleo de semente de abóbora, não tem nenhum problema, desde que você entenda que você precisa ir no médico lá uma vez por ano, fazer uma avaliação para ver se aquilo está sendo condizente com a sua evolução, dos seus exames, do seu status clínico, do seu exame. Então, isso é muito importante, não tem problema não fazê-lo, mas é importante entender que você não virar as costas porque você está usando a medicina popular, que não é ruim não, pelo contrário, mas é importante que a gente entenda que existe um meio termo para essa coisa toda. E essa supervisão de uma medicina tradicional. A telemedicina é um fato, acontece. É uma realidade, acho que é muito importante. Isso veio muito com a pandemia, muito forte. Eu mesmo faço consultas online, em média, 3 a 4 consultas online por semana. Dentro disso que eu falei para você, nesse tratamento da próstata aumentada, na verdade, mano,
eu virei meio referência hoje em dia, então atendo gente do Brasil inteiro que vem para Macaé fazer cirurgia. Então, de vez em quando as pessoas se assustam, que vem gente de Fortaleza, vem gente operar em Macaé, tá? Então, a gente conseguiu montar um serviço de concierge, um motorista que vai buscar essas pessoas no aeroporto, no Rio, hoje em dia, para trazer para cá, ficar no hotel, perto do hospital, enfim, tudo isso. Mas essas pessoas são atendidas por consulta online. Então, normalmente, a gente faz uma avaliação inicial com a secretária, as pessoas mandam os exames que já fizeram com outros médicos na sua região, e a gente marca uma consulta online para avaliar os sintomas do paciente e avaliar também junto esses exames. Isso é muito importante, né? Cada vez isso vai aumentar no nosso meio, não tem a menor dúvida em relação a isso, e a gente tem só a crescer com isso também. Maravilhoso. Dr. Rodrigo Loureiro deu uma consulta pra gente aqui hoje. Maravilhoso. Agradeço o convite. Como te encontrar? Como fazer o contato? Normalmente eu atendo aqui em Macaé mesmo. Meu consultório fica na rua Silva Jardim 164, aqui no centro da cidade, próximo ali do Colégio do Ride. É fácil, procurando na rede social também tem lá o @Dr. Rodrigo Loureiro. Importante. No Instagram, tem também o www.drrodrigoloureiro.com.br na internet, o site para as pessoas pesquisarem. Lá tem toda a informação de como fazer consultas. Eu faço aqui em Macaé consultas presenciais e também no Rio de Janeiro. Então, hoje em dia também isso está muito fácil de ser feito, né? Esse agendamento, né? Todas essas mídias que a gente tem, né? Tanto Instagram, YouTube, WhatsApp, né? Quanto é fácil ter acesso às pessoas. Com certeza. Esses contatos. O meu telefone pessoal é o mesmo desde 2000. Então eu nunca mudei o telefone. E você divulga eles? Para os pacientes que eu opero, sim, todos eles têm meu telefone. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela presença, pelo esclarecimento. Agradeço o serviço que você faz pela nossa população, por mim, por todos que estão assistindo. Um macaense que a gente tem orgulho de dizer que a gente admira muito. Referência. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Terminamos mais uma edição do Raízes, contando a história do Dr. Rodrigo, mais um que faz parte da história de Macaé. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @Câmara de Macaé, no Instagram, no Facebook e também no X. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.